O ministro Paulo Guedes minimiza a polêmica entre o general Heleno e o Congresso Nacional. Direto para Brasília, o repórter é Antônio Maldonado. Em meio a rumores de que poderia deixar o governo diante do fogo amigo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se desculpou com as empregadas domésticas do país. Ao comentar as sucessivas altas da cotação do dólar no último dia 13 de fevereiro, o chefe da equipe econômica havia dito que na época em que a moeda americana estava mais desvalorizada em relação ao real, havia, abre aspas, empregada doméstica indo para Disneylândia, uma festa danada. Fecha aspas. Já nesta quinta-feira, Guedes aproveitou o discurso na cerimônia de lançamento da nova linha de crédito da Caixa Econômica Federal, realizada no Palácio do Planalto, para citar as empregadas domésticas. Ele explicou que a ideia com a declaração era chamar a atenção para uma política que, segundo ele, estava empurrando a população em direções equivocadas. O ministro garantiu que a fala que gerou polêmica foi tirada de contexto e, após pedir desculpas, questionou qual o problema de fazer referência às domésticas. E justamente também as famílias mais humildes, empregadas domésticas, inclusive, a quem eu peço desculpas se puder ter ofendido, dizendo que a mãe do meu pai foi uma empregada doméstica. Qual o problema de você fazer uma referência como essa, mostrando que os preços estão empurrando a população em direções equivocadas? No mesmo discurso, o ministro da Economia falou sobre a disputa que Planalto e Congresso vêm travando sobre as novas regras do orçamento impositivo aprovadas pelo Parlamento no ano passado. De acordo com Paulo Guedes, é normal que o Congresso queira ter controle sobre parte do orçamento federal, mas, abre aspas, não precisa pisar no pé do governo, fecha aspas. É normal que o Congresso queira entrar no orçamento, mas peraí, não precisa pisar no nosso pé. Tem um orçamento de 1,5 trilhão, para que nós vamos brigar por causa de 10 bi, ou 15 bi, ou 20 bi? Tem 1,5 trilhão, basta descarimbar, vamos fazer o pacto federativo, vamos descentralizar, aprovemos as reformas. É bom lembrar que o ministro Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, disse que o governo não pode aceitar o que chamou de chantagem do Congresso Nacional. Por isso, ele pode ser convocado para prestar esclarecimentos no plenário do Senado. O requerimento de convocação deve ser votado na próxima sessão deliberativa, marcada para logo após a volta do Carnaval. De Brasília, Antônio Maldonado. O ministro Paulo Guedes ainda vem sendo cobrado a dar resultados rápidos para o governo. Segundo a Folha de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro pressionou o ministro da Economia a entregar um crescimento mínimo de 2% no PIB desse ano. A cobrança teria sido feita nesta semana durante uma reunião com técnicos da pasta. A resposta de Paulo Guedes foi otimista. Ele afirmou que é possível crescer mais do que 2% em 2020. Mas, de qualquer forma, Josias, ele está sendo pressionado pelo presidente da República. Em grande verdade, o presidente Jair Bolsonaro está se transformando num personagem paradoxal, que ele cobra resultados do ministro, e é razoável que o faça, afinal ele é presidente da República. Ao mesmo tempo, ele não entrega ao ministro as ferramentas mínimas para que esse crescimento se materialize. Então, o que se imaginava neste início de 2020 é que o governo entrasse como uma máquina bem azeitada, entrosado em relação às reformas, e não é o que está acontecendo. O presidente fala uma linguagem, o ministro fala outra. Nós estávamos comentando aqui há pouco, o presidente não manda para o Congresso a reforma administrativa, que é considerada como uma reforma vital, com razão, pelo ministro da Economia. Então, é fácil cobrar resultado se você não entrega as ferramentas mínimas que o ministro precisa para que esses resultados aconteçam. De outra parte, é muito triste ver o ministro Paulo Guedes, um homem tão preparado, se perdendo em declarações que não deveria fazer, não é necessário que faça. É um homem que tem o domínio da língua portuguesa suficiente para evitar essas observações sobre servidores públicos, parasitas, empregadas domésticas que vão à Disney. São declarações que oferecem um espetáculo desnecessário. Aí vem o arrependimento do ministro, que é um arrependimento esquisito. Arrependimento, todo mundo sabe que é algo que ocorre no intervalo ali entre dois pecados. E o ministro Paulo Guedes conseguiu inovar, ele se arrepende e se desarrepende na mesma frase. Quem ouviu o ministro ontem na cerimônia do Palácio do Planalto
viu um pedido de desculpas ali meio envergonhado. Na semana passada ele disse que, num cenário de dólar barato, até as domésticas estavam viajando para a Disney. Agora ele fala, bom, se eu ofendi, peço desculpas. Aí lembra que a mãe do pai dele foi também uma doméstica. Se eu puder ter ofendido, que me desculpem. Quer dizer, um pedido de desculpas meio envergonhado. Quem ouviu ficou sem entender se o ministro está realmente arrependido pelo que disse ou se ele não levaria a avó dele à Disney. Ficou uma confusão ali. Então, acho que o ministro devia se abster de fazer declarações controversas e o presidente, ao invés de fazer cobrança, devia dar ao ministro as ferramentas de que ele precisa para que o resultado seja efetivo. Constantino, e essas cobranças ao ministro? Pois é, eu concordo com o Josias nessa parte. Eu acho que a cobrança é parte do jogo, o presidente quer ver resultado, delegou bastante autonomia ao seu posto Ipiranga. Eu espero que isso não se traduza numa pressão por populismo, começar a abrir chave do cofre, começar a estimular de forma artificial um crescimento de curto prazo à custa do futuro, aqueles voos de galinhas que estamos tão acostumados no nosso país. Eu acho que o Paulo Guedes jamais aceitaria esse jogo e ele sairia antes de ser cúmplice de algo dessa natureza. Também não acho que o presidente vá por esse caminho. Acho que é uma cobrança legítima de quem não entende necessariamente de economia e quer ver mais resultados como foi prometido. Mas para isso tem que entregar mais ferramentas, mais instrumentos. Concordo com o Josias. O primeiro passo seria apoiar a reforma administrativa do Estado com mais veemência. Sobre o pedido de desculpas, eu discordo. Eu acho que o ministro foi muito claro ali em falar o seguinte: para quem se sentiu ofendido, desculpas, e é um ato nobre. Mas foi tirado do contexto. O que ele disse ali, se você não quiser achar pelo em ovo, eu acho que a fala foi infeliz porque levantou bola para oportunistas. Foi infeliz nesse sentido. Mas qualquer um que tenha boa vontade entendeu o que ele quis dizer. Havia um preço fora de mercado, fora de lugar, muito valorizado o nosso câmbio, e isso levou até mesmo pessoas que tinham uma situação financeira que não justificaria esse tipo de viagem, indo para os Estados Unidos gastar dinheiro. E eu sei que aqui do meu lado tinha gente com malas e malas enchendo de compras. Então havia um preço fora de lugar. Hoje o ministro está confortável com esse câmbio. O câmbio é flutuante, ele sempre bate nessa tecla, eu concordo, mas eu acho que está começando a ficar salgado. Em parte, o movimento de juros, que é uma mudança estrutural. A inflação está dentro da meta, os juros, a Selic está muito baixa, e isso leva à valorização do dólar frente ao real. Não tem muito que possa ser feito, mas está começando a incomodar muita gente. Não é para ficar soltando fogos de artifício, porque o brasileiro está mais pobre em termos relativos. Eu acho que o ministro ele faz bem em se comunicar, ele se comunica adequadamente, mas por vezes ele faz observações que são desnecessárias. Todo mundo sabe que há parasitas, por exemplo, no serviço público. Agora, um ministro da economia, no instante em que o governo está envolvido num esforço para aprovar uma reforma administrativa no Congresso, deveria se abster de fazer esse tipo de observação, porque aí você dá munição aos inimigos dessa reforma, que são corporações muito aguerridas, muito fortes. Do mesmo modo, a observação sobre o dólar, ela é inadequada, porque não são as empregadas domésticas, mesmo com o dólar barato, que viajam para a Disneylândia. A empregada doméstica, com o salário que tem, não viaja nem para as praias do Nordeste, o destino que o Paulo Guedes acha que o turista brasileiro deveria dar preferência. Então, meter empregada doméstica nisso parece um discurso demofóbico numa hora inadequada, quando o ministro deveria estar buscando aliados e não dando pretexto para que os inimigos dele o ataquem. Então, acho que a escolha das palavras tem que ser um ministro com a importância do Paulo Guedes, ele tem que escolher melhor as palavras e não ficar pedindo desculpas, uma desculpa atrás da outra. É melhor evitar os argumentos que levam, ou os deslizes que levam ao pedido de desculpas. Então, está se tornando uma coisa rotineira, e o Paulo Guedes é melhor do que isso. Ele domina o idioma mais adequadamente do que isso. Não discordo, mas eu gostei da palavra que você usou, Josias, pretexto. É um pretexto que estão usando para atacá-lo. A questão da empregada doméstica... Dar esse pretexto. Sim, concordo que ele tem que ser mais cuidadoso, mas a questão da empregada doméstica tem uma visão alternativa. Muitas famílias passaram a levar consigo nas viagens as suas empregadas domésticas porque estava o câmbio fora de lugar. Então, nesse aspecto, realmente, muita empregada doméstica passou a viajar aqui para a Disney, que eu vi.
e soube de casos. Agora, em relação ao parasita, tem uma visão alternativa também. Ele pode mobilizar as corporações organizadas, concordo com você. Por outro lado, ele pode também ajudar a mobilizar uma narrativa de que a sociedade faça pressão porque não aguenta mais tanto privilégio. Então, fica aí uma questão dúbia. Mas concordo com você em geral, o ministro pode tomar mais cuidado com as palavras.